Olá, como estão? Mais uma vez o vídeo. Hoje eu quero falar sobre manipulação das cartas. Como eu devo fazer uma boa leitura? Essa é uma questão que as pessoas perguntam muito para mim, o tempo inteiro. Eu pontuei aqui algumas coisas, peguei um papel e coloquei aqui para vocês, para que eu possa me guiar. Eu estou aqui com papel na mão, eu separei 8 tópicos. A primeira coisa que você precisa fazer é se perguntar: seu uso é pessoal ou profissional? O que você quer? Você quer fazer um uso pessoal ou profissional? Qual a finalidade que você quer dar para interpretar as cartas? Você pode encontrar alguns princípios básicos importantes para a sua interpretação, para que sua interpretação tenha qualidade, né? Então vamos ver assim. A primeira coisa que você deve fazer é, sempre que você for abrir as cartas, sempre você precisa estar relaxado, você precisa estar centrado. Faça sempre uma introdução energética para você, em que você fique calma, relaxado, livre de ansiedade, livre de angústia, sem se impactar com a energia do outro. Você pode sentir a energia, a gente troca energia o tempo inteiro, então você pode sentir a energia do outro. Você pode sempre perceber o campo do outro. Mas se você está em relaxamento, isento de ansiedade, não importa o problema que você está passando lá fora, agora, naquele momento, mesmo que seja uma tiragem para você, você precisa fazer esse exercício para poder você se sentir mais tranquila, mais calma, para que o jogo flua sem que você crie determinadas situações que lhe tragam ansiedade. Eu vou ler aqui o que foi que eu separei para vocês. Outra coisa, não se preocupe com a resposta, com o que o jogo vai trazer. Às vezes, isso eu vou contar para vocês, é interessante. Às vezes, eu estou fazendo um jogo e aí a pessoa pede uma coisa e tal, e eu fico assim, nossa, como é que eu vou decifrar isso? Aí na hora eu fecho o olho, aí sinto, né, a energia fluir, e a pessoa está tirando as cartas e eu vou abrindo. E aí eu vou vendo um jogo assim, mirabolante. E eu digo, gente, como é que eu vou fazer isso? Aí toda vez que eu coloco o mental, eu perco a concentração. Aí eu volto e foco. Aí começa. Aí quando tá tudo já tirado, exposto na mesa, aí eu vou uma por uma. E aquilo vai fazendo sentido para a pessoa. As respostas, dê pausas, respire, olhe para a pessoa, mostre a sua confiança na leitura daquela carta específica. Quando você for fazer as combinações, a mesma coisa. Fale de um significado, fale do outro e combine os significados. Pause, olhe, pergunte se faz sentido para a pessoa. Não fique com medo nem inseguro. Segundo ponto. Ao fazer uma pergunta, seja objetiva. Evite perguntar aquelas questões em que você engloba um monte de assunto. Esse ponto aqui que eu coloquei logo de segunda, né, que eu fiz aqui um esqueminha, que é muito importante para você. Olha só, às vezes a pessoa está tão ansioso que está na sua frente, ou você, eu estou falando para questão individual ou para um atendimento, né, para outra pessoa. Você está tão ansioso, quer tanto resposta, que faz um monte de pergunta ao mesmo tempo. Então faz assim, eu queria saber se isso vai ser isso, assim, assim, assim. O tarô não tem uma frase assim, isso vai ser assim, ponto. Isso vai ser assim, não. Perguntas objetivas, uma por vez. Então, você vai fazer assim, orienta
a pergunta. E como eu falei lá na frente no vídeo, não precisa saber muito do que a pessoa vai perguntar, principalmente se você conhece aquela pessoa. Pede para ela pensar na questão. Aí a pessoa vai pensar na questão primeiro, porque você acalma ela. Respira e acalma. Depois, dessa questão, o que você gostaria de saber em primeiro lugar? Uma pergunta só, mais objetiva possível. Aí a pessoa vai pensar. Aí depois você vai dizer assim: busque não colocar para o tarô a pergunta em que você deve ou não fazer a escolha. Aí a pessoa olha para você e diz: pergunte ao tarô algo que lhe oriente para que você seja objetivo, para mostrar a energia favorável ou não. Mas a escolha, ela é sua. Então, por exemplo, eu quero um namorado, eu comecei um namoro e estou inseguro sobre aquela energia. Eu devo continuar um namoro? Essa não é uma pergunta legítima. Esse namoro vai me trazer felicidade? Ou essa pessoa está dentro do meu projeto de vida que me traga boas energias? Essa é outra pergunta melhor. Aí você pode dizer, trazer felicidade quem traz é você, mas ela vai facilitar a sua vida fluir? Quais as energias que aquela pessoa está trazendo para você? São positivas ou não são positivas? Quais são? Aí a segunda pergunta, quais seriam as energias que estão entrando? Em que âmbito? Emocional, mental, espiritual, focado no meu feminino, trazendo meu encorajamento? Em que âmbito? Essa é outra pergunta. Então, direcionar e você determinar, é você que traz o ritmo do jogo e o ritmo das perguntas e a forma como a pessoa vai perguntar. Tem casos muito interessantes de pessoas que chegam para mim e falam assim: eu queria saber disso, mas eu queria saber disso. Aí eu digo: calma. Qual é o tema principal para agora? Lembre-se que você tem um tempo de jogo. Você tem ali 1 hora e meia, meia hora. Você está cobrando seu tempo. Então você diz: olha, nós temos esse foco. Qual foco que você quer hoje? O primeiro. Aí a pessoa vai dizer: então vamos para uma pergunta por vez. A pessoa faz a pergunta, elabora na cabeça, você direciona, explica, que faça perguntas objetivas, mas que a determinação das escolhas é a pessoa que faz, então que o tarô oriente a pessoa. Depois, terminado aquele assunto, aquele tema principal, se houver tempo, vai para um novo tema. Faça o seu ritmo. Terceiro ponto. Essa é interessante. Evite fazer a mesma pergunta repetidas vezes. Isso só irá confundi-lo. Se você não está preparado psicologicamente para a resposta, é melhor não consultar o tarô. Isso para você e para o outro. Já tive casos muito interessantes de pessoas fazerem uma pergunta, eu responder, e a pessoa: não, mas eu não acho que seja assim. Tá? Eu disse: tá bom, então vamos fazer assim, vamos guardar essa resposta e vamos para a próxima pergunta. Fiz a pergunta, a pessoa fez uma pergunta, isso depois de eu ter feito o jogo todo e tal, já entender a energia, e aí de novo a pessoa: não, mas eu acho que não sei o quê. Na terceira vez que ela disse: não, acho que não sei o quê, eu disse assim: vamos parar o jogo agora, não vou mais jogar para você, porque você não quer ouvir a resposta que o tarô quer lhe dar, você quer ouvir a resposta que você quer. E eu não trabalho assim. E aí eu vou perguntar a você aí, como tarólogo: que tipo de tarólogo você quer ser? Você pode ser aquele que se adequa ao cliente. Você pode ser aquele que vai ler exatamente o que você está vendo, o que você está sentindo e o que você está interpretando.
E você precisa ter segurança disso. Não inicie atendimentos profissionais, ou mesmo de amizade, ou seja lá o que for, sem saber que linha, qual é o tipo de tarólogo você é. Isso é a forma mais importante de se estruturar enquanto tarólogo. Então você precisa saber quem você é e que tarólogo você é ou quer ser, e vai direcionando. Porque às vezes a pessoa não está preparada para ouvir e você precisa parar e chamar a pessoa para entendimento. Quarta questão. Nunca insista em fazer uma leitura se a pessoa não estiver certa do que realmente deseja. Poderia citar várias razões, eu coloquei aqui, mas a mais importante é: se a pessoa não se sente preparada para a leitura, o que você disser, por mais positivo que seja, poderá influenciar negativamente suas decisões. Essa é um complemento da anterior, né? Então, para e pergunta: você está preparado? Você quer ouvir? O que é que você veio fazer aqui? Quando eu inicio um jogo com a pessoa, a primeira coisa que eu faço um círculo de poder e pergunto: o que lhe trouxe até aqui para buscar o tarô? Aí a pessoa fala assim, eu disse um resumo bem resumido de suas expectativas sobre o tarô. E aí, porque tem gente que fala muito, e aí vai roubar o tempo inteiro do atendimento. E às vezes a pessoa precisa falar mesmo. Mas a pessoa compulsiva em falar, ela está precisando ouvir. Mas às vezes não está preparado para ouvir. Então você precisa dar o ritmo e precisa trazer a pessoa. O que você deseja? Ah, eu quero isso, isso, isso. Ok, guarda isso e ao longo de todo o processo do atendimento, você vai buscar trazer o universo da expectativa do cliente. Isso também para você. Todos os dias você vai tirar uma carta para você, pedindo um conselho. Ótimo, continue. Porém, tenha muito claramente o que você quer e aceite o conselho que chega. Porque isso não é para o outro, principalmente para você. Outra coisa, a resposta que você está dando muitas vezes vai servir como uma luva para as questões que você está naquele dia especificamente esperando. Então, ouça o que você fala também. É importante. Quinto ponto. Ainda bem que eu pontuei aqui, escrevi num papelzinho, senão ia ser muito tema. Então, deixa eu ler aqui. Eu botei assim: o tarólogo deve se esforçar para não nutrir qualquer tipo de preconceito. Vou falar uma coisa muito importante, vou contar uma história. São variados os tipos de pessoas que o procuram e variados também são os problemas que vivem. Mas uma coisa não varia: todas elas estão em busca de orientação. Portanto, para fazer uma boa leitura, esqueça-se de tudo que você gosta e não gosta, para não acabar lendo aquilo que você quer. Vou dar uma pausa. Eu escrevi isso aqui, cuidei bastante desse material, justamente tirando da apostila, para poder fazer aqui. Esse tema é tão importante, porque isso aconteceu comigo algumas vezes. No início, logo, as pessoas que chegaram para mim, trazendo o tarô, trazendo as suas perspectivas, trazendo as suas aflições, normalmente chegam pedindo ajuda, obviamente, trouxeram histórias de vida muito, muito diferentes da minha, muito duras de ouvir, com muita dor. Pessoas que tiveram uma vida cheia de abusos e traições, que adquiriram doenças gravíssimas, que tiveram traumas seríssimos, outras que tiveram atitudes extremamente radicais, difíceis de escolher aquela atitude, aquele papel. Ela se abre
assim, total para você. A pessoa se desnuda ali, naquele momento, porque o tarô trouxe. O que é que você faz nessa hora? Primeira coisa, o seu rosto. Você precisa aprender a ser imparcial. Pronto, acabou a pessoa. A pessoa ali se retrai na hora. Então, nesse momento que a pessoa está falando, que você vê que vem bomba por aí, ou que veio uma bomba, ao invés de você fazer qualquer coisa, fecha o olho. E sinta. Sinta a dor do outro. Mas não é para sentir e introjetar aquilo, mas se coloque no lugar do outro, naquele instante. Feche os olhos. Ouça tudo. Processe tudo. Todo julgamento que vier na cabeça, desvia. Joga fora. Quando tudo processar e a pessoa falar, ou se você sentir que está demais, vamos terminar aqui, vamos começar por agora. Qual o foco do seu processo? O que é que você quer? Pergunta, começa o jogo, mas interprete o que sair. Não aquilo que você quer direcionar. Por isso que é tão difícil jogar para pessoas conhecidas. E para si mesmo, né? Quantas vezes saiu uma carta de tarô e você diz, eu não consigo entender o que o tarô está dizendo. Não consegue ou não quer? Né? Outro ponto. Botar os óculos, senão não enxergo. Vamos lá. Esse é muito interessante. Existem pessoas que ficam presas ao tarô para tomar qualquer decisão, para resolver qualquer assunto. Evite fazer leituras toda semana, de 15 em 15, sobre o mesmo tema. Então a pessoa tomou uma decisão, aí daqui a pouco quer tomar outra, aí, joga um tarô aí para mim para ver isso. Joga um tarô para... Gente, o que é que ela está fazendo com você? O que é que você está fazendo com você? Você está entrando no livre-arbítrio do outro? Até mesmo no seu, botando para o tarô tomar resposta. Uma coisa eu falo do tarô e do pêndulo. Pêndulo, eu devo fazer isso. Pêndulo, eu devo fazer isso. O tarô, eu devo fazer isso. O que é isso? Cuidado. Cuidado. Onde está o livre-arbítrio, a sua intuição? Onde está o seu poder de discernimento? Não se escravize ou não seja um instrumento de troca do livre-arbítrio do outro. Não seja o livre-arbítrio do outro. Ou aquele sopro no ouvido do outro. Né? Não troque de papel. Não seja a intuição do outro para tomar decisões. Isso é perigoso. Muito perigoso. 7º. Algumas pessoas irão procurar acreditando que o simples fato de interpretar o tarô faz de você um adivinho em potencial. Ficarão inexpressivas e completamente caladas. Nada de constrangimento. Não se preocupe em adivinhar o que estão querendo saber. Faça a sua leitura despreocupadamente. Se o que desejam saber for realmente importante, elas mesmas acabarão perguntando. Tem isso também. Tem pessoas, são várias situações. Primeiro, aquela que chega lhe testando. Tem uma piada que é assim. Essa piada eu acho que foi meu filho que me contou. Diz assim, uma pessoa queria ir para um adivinho. E aí ligou para a pessoa, né? E disse assim, alô, é fulano de tal? Aí a pessoa disse, quem está falando? Aí a pessoa desligou. Aí disse assim, não serve, não sabe nem quem eu sou. E eu achei tão bom isso. Maravilhoso. Quantas pessoas me perguntaram, vê aí o jogo da loteria. Se a gente é adivinho, a gente pode ver tudo, né? É assim. É essa a expectativa, então esses são os testes. Existem aqueles que vão com tanto medo do que vai ouvir, que chega na hora, trava e não diz nada. Vá, faça o seu jogo geral, você tem várias opções, vá conduzindo
e vá trazendo a confiança da pessoa. Às vezes a pessoa é desconfiada, já sofreu demais, já teve muitos problemas, a pessoa chega ali antipática até. E você precisa lidar com isso, saber entender o outro. A pessoa não está ali com raiva, está com raiva do mundo. Ou você não atende. E existem aquelas pessoas que vão desesperadas achando que você vai resolver todos os problemas da pessoa. Esse, então, é um perigo ambulante. Porque você precisa dizer a ela que você não é o instrumento de intuição, nem é a escolha que ela tem que fazer, que você é um orientador, um aconselhador, a não ser que você queira fazer adivinhação. Pode também. Só tenha cuidado com o que você vai direcionar. Porque é muito perigoso você fazer com que a pessoa siga exatamente o que você quer, ou que o tarô está trazendo, sem que ela tenha o discernimento para ver se aquilo ela consegue dar conta, né? Leiam o livro de Clarice Lispector, pequenininho, A Hora da Estrela. É lindo. Pequeno, eu li aos 15 anos. E marcou muito a minha vida esse livro. É um livro muito pequeno e assim fala exatamente, o final do livro é surpreendente, fala do tarô. Trazendo, obviamente, o lado negativo. Mas tire isso como lição, que às vezes pode acontecer. Você pode ser um instrumento de pura ilusão para o outro. E o outro depois vem e lhe cobra aquilo. Então, cuidado. O último ponto, o 8º ponto. Esse é o mais importante. Eu acho que todos são importantes, né, gente? Tudo eu falei é mais importante, porque são, por isso que eu pontuei. Tarólogos não são deuses, portanto, não fazem milagre. Que frase chique! Não somos deuses, não fazemos milagre. Então, é aquela coisa. Traga o seu marido em 3 dias. Aí eu tenho um amigo muito querido, fantástico, que diz assim: amiga, eu vou botar assim no cartaz: traga o seu marido em 3 dias, vivo ou morto. Se ele não quiser vir, eu mato e trago do mesmo jeito. Não é o que quer trazer? Então, eu trago. E a gente ria de falar bobagem, porque, né? É assim? É o que você quer? Aquela energia que se foi por algum motivo, você aprendeu com ela? E aí? Dá para trazer de volta? É importante? Como é? Aí eu botei assim: ao fazer uma leitura difícil, seja ético e evite envolver-se emocionalmente com a situação. Caso contrário, acabará procurando desesperadamente por uma resposta salvadora, comprometendo assim toda a interpretação. Gente, isso é muito importante. É essencial. Não queira salvar. O vídeo anterior eu falei exatamente isso. O que você quer? Para que você quer usar o tarô? Esse é um propósito. De salvador, lembre-se que nem sempre você vai salvar. Você vai ver ou vai sentir situações que você não tem o que dizer e a pessoa está desesperada e você não tem uma... Você não vai poder dizer: olhe, é isso aí, vai mudar, as coisas vão melhorar. Não. Às vezes você vai ver, olha, é um momento, é um processo que você está passando de dor. É um processo em que você vai trazer essa questão para você, para que você cresça. Quantas vezes eu disse às pessoas: liberdade às vezes dói. Às vezes a liberdade, normalmente, a liberdade quando chega pela primeira vez, ela dói. Ela dói, porque eu tenho que abrir mão de muita coisa que eu não queria. Aí depois ela passa a ser um alívio gigantesco. Mas antes, eu precisei perceber, internalizar. Então é isso, gente. O que eu tinha para falar para vocês, o que eu tinha para trazer para vocês, essa percepção, e eu espero que você tenha gostado e que você faça aí seus comentários e me diga, me responda também, desses 8 itens que eu trouxe, o que é que você deseja. Se você tem mais alguma coisa para dizer, como realizar boas leituras de tarô.
Até o próximo vídeo. Um grande beijo, cheio de luz. Que você tenha leituras lindas e maravilhosas, descobertas fantásticas pela frente, para iluminar o caminho de várias pessoas. Até!